e Deus mesmo intercedendo, como tipo de Cristo, através de Moisés, né, por esse povo. Aí você tem tudo isso ali nesse texto de Êxodo. Em nenhum momento diz que esse povo é, de fato, o povo eleito de Deus. Nenhum. Aí o arminiano, não, ó, Deus está falando que vai riscar o nome daquele que pecar contra ele. Então Deus vai riscar o nome de todo mundo, porque todo mundo peca contra ele. É a lei, né? Quem é que não peca contra ele? Né? Então, Deus vai riscar o nome de todo mundo e vai todo mundo para o inferno. Mas, na verdade, se você ler até Deuteronômio, não parar em Êxodo, ou não ficar só nesse versículo, você vai ver que esses judeus, Deuteronômio 29:4, não nasceram de novo, nunca foram regenerados. Eles não tinham como cumprir nem obedecer, eles não tinham como nem entender o que Deus estava fazendo, esses judeus. Porque até o dia de hoje, Deus não tem vos dado um coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, etc. Moisés está intercedendo com um monte de ímpio, e Deus está dizendo, eu vou riscar. Eu vou riscar do quê? Do livro da vida, pessoas que nem eram regeneradas, do livro da vida que a gente entende, que foi escrito, que está o nome dos eleitos lá, não, vai riscar como representantes, né, do povo de Deus, essa nação, Deus riscou mesmo. Mas eles eram os verdadeiros eleitos de Deus? Não, nunca foram. É isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos 9. Eles nunca foram povo de Deus. Nem por serem descendência de Abraão são de fato seus filhos. Não são. Mas Deus riscou o nome deles. Deus riscou e agora eles perderam a salvação. Não, nunca foram salvos. Nunca foram regenerados. Deus até o dia de hoje não vos deu coração para entender, nem ouvidos para ouvir. Nada. O que isso prova? O arminiano não sei de onde que eles tiram isso. E os calvinistas ficam presos ali naquele texto, tentando explicar a diferença do livro dos vivos, do livro da vida. Não faz diferença nenhuma. A exegese não corrobora, a hermenêutica, se você pegar toda a escritura, não corrobora para a interpretação de perda de salvação, ali em Êxodo 33, porque os israelitas não eram regenerados. Deus não deu para eles um coração. Até o dia de hoje, Deus não nos deu coração para entender, nem olhos para ouvir, nem ouvidos para ouvir, blá, blá, blá. Existia uma promessa de regeneração lá em Deuteronômio 36. Então o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e da tua descendência para que ames o Senhor teu Deus. Mas, em Ezequiel também, o Senhor tirará de vós o coração de pedra e vos dará um coração de carne. Mas eles não eram regenerados. Não eram. Esse texto não pode provar que alguém perdeu a salvação, porque eles não se encaixam historicamente com pessoas crentes, porque eles não eram, que tiveram seu nome riscado no livro da vida, mas sim com uma nação que representava Deus e tiveram seu nome riscado. E verdadeiramente, se a gente vê o Antigo Testamento, eles foram riscados do povo de Deus. Mas o que o apóstolo Paulo diz? Que eles não eram eleitos. Que eles não eram eleitos, que Deus não tinha dado para eles. É a mesma coisa que Moisés, um novo coração. Então, usar textos como esse para tentar chegar numa ideia e numa sistemática é uma falha muito grande. A base de um texto tem que ser o texto mais claro e direto. E vamos ver um texto claro e direto. O que Jesus diz? Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Quem está Jesus falando? Vós não credes porque não sois das minhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Como que vai ter o nome riscado no livro da vida se as ovelhas dele ouvem a voz e seguem? Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão. Meu Pai que me deu é maior que tudo e das mãos do meu Pai ninguém as arrebatará da minha mão. E eu e o Pai somos um. Né? O apóstolo Paulo, que diz que nem a vida, nem a morte, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do futuro, nem nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora, você pega um texto que fala de um livro da vida e que Deus riscará todo aquele que pecar contra ele. Então todo ralado, todo mundo vai para o inferno, porque todo mundo peca contra ele. E todo o coração do homem, obstinadamente, é assim contra Deus. Né? Mas então, se você entender contextualmente e ver que aquela nação era uma nação ímpia, não regenerada, que o próprio Moisés fala isso em Deuteronômio 29, versículo 4, desde o 13. Vocês têm visto
as grandes obras e maravilhas que o Senhor, né, tem feito, tal, diante dos olhos de vocês, mas até o dia de hoje, Deus não deu para vocês olhos para ver, nem ouvidos para entender, nem nada disso. Deus não deu. Então eles não eram regenerados, nem tinham como não pecar. Então, obviamente, vão ter o nome riscado dentro do livro do povo de Deus. O problema é que o arminiano, ele pensa só na perda de salvação. É isso aí que interessa para ele. Ele não está aí com a exegese, com a graça de Deus. Ele está aí em militar contra a doutrina da graça divina e a doutrina da segurança eterna. Ele não tem. Então ele é um perdedor de salvação. É isso que ele é, um perdedor de salvação. Então o que ele vai fazer? Ele vai tentar te provar que você perde a salvação. Ele está militando para provar um agnosticismo, que você não pode ter certeza. Você não pode ter confiança em Deus e que Deus vai te guardar. Não, você não pode. Você pode cair a qualquer momento. É isso que ele está tentando te provar. Ele está tentando te provar que tu é uma criatura desgraçada que não tem esperança nenhuma. Porque se a tua esperança é a tua confiança em Deus, então, se tu pecar, Deus vai riscar o teu nome, então tu é que nem os israelitas, tu vai ter o nome riscado. Tu é que nem qualquer outro homem do mundo. E se tu pecar contra Deus, vai riscar o teu nome, então vai riscar mesmo. Porque todos nós pecamos toda hora contra Deus. Esse texto não pode provar o que eles estão argumentando. E muito menos o texto de Apocalipse que diz, né? De maneira nenhuma riscarei o nome. Ó, tá vendo? Pode riscar. Tá louco para ir para o inferno. É uma desculpa de quem já, né, tá ali tentando se salvar na força do braço dele, não descansa na graça de Deus. Enfim, fiz esse vídeo aí. Além de militar contra isso, eles ignoram tudo que vem também, né? Eles ignoram que Deus, por exemplo, o texto diz, né, que Deus vai riscar o nome de todo aquele que pecar contra ele. Deus vai riscar o nome de todo aquele que pecar contra ele. Aí, a Bíblia fala lá em Ezequiel que Deus, né, e em Jeremias, que Deus escreveria em nossas mentes, corações, todas, né, as suas leis. E também fala lá em Hebreus 8 em diante, que também ressoa Jeremias, que dos seus pecados jamais me lembrarei, né? Mas aqui Deus vai riscar se tu pecar. Mas peraí, mas Deus então agora é bipolar, porque uma hora ele vai riscar o nome daquele que peca contra ele, na outra ele então não lembra mais dos pecados. Mas como é isso? Então ele vai se lembrar dos pecados e vai riscar o nome, vai negar o que ele está prometendo. Então o arminianismo ele não pode sustentar a teologia. Ele é uma coisa... É um sistema contra a teologia, é um sistema contra a escritura. Ele é um sistema de destruição, de auto, ele mesmo se destrói tudo que ele toca. É uma praga que deveria ser eliminada da face da terra. É um sistema destruidor. Bom, Deus mandou porque certamente, né, Deus vai pegar e vai enganar muitos réprobos através desse sistema diabólico. Mas, enfim... esse sistema não ensina porcaria nenhuma. O que vai ensinar? Vai ensinar o quê? Vai ensinar que Deus, uma hora, diz que vai riscar o nome de todo aquele que peca contra ele. Isso significa, então, que um crente regenerado pode ter um nome riscado, sendo que esse texto que Deus fala para Moisés era para uma nação que não tinha sido regenerada, que tinha um coração de pedra, conforme a gente viu em Deuteronômio 29:4, Ezequiel, enfim, tudo aquilo que a gente viu até agora. Então Deus vai riscar o nome dessa pessoa que ele promete na escritura, que diz assim, olha, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então não tem como fazer exegese mais nenhum. Como é que Deus não lembra mais do pecado se agora ele vai riscar o nome se a pessoa pecar? Então Deus não lembra mais no momento, depois Deus lembra de novo, e Deus fica se lembrando e se esquecendo. É uma brincadeira de Deus, de ficar riscando e apagando o nome de uma pessoa, de um livro, que, né, esse livro é a garantia da salvação, não é a eleição. É o livro da vida, ali que pode ser simbólico, simples, e provavelmente porque Moisés está falando isso, e Deus usa esse exemplo para rechaçar aquele povo que nem era regenerado, né? Não, mas esse livro é a garantia da segurança eterna da pessoa. Então Deus fica brincando ali de apagar, de escrever o nome de novo,
ele não tem mais o que fazer. E ele vai ficar brincando de escrever e apagar o nome. Não, poxa, pecou, poxa, por quê? Eu não sabia que ia fazer isso. Agora eu vou riscar o teu nome. Aí a pessoa vai lá, pede perdão, daí vai lá, não, agora eu vou escrever o teu nome de novo no livro da vida. E assim Deus fica brincando nessa, né, brincadeira de escrever, de apagar o nome, torcendo para que você persevere e não peque para ele não riscar o nome, né? Mas se você vai lá e pega, você pede perdão, ele escreve teu nome de novo. Então fica nessa brincadeira. Deus agora é uma criança que não tem mais o que fazer, que fica brincando, escrever, de apagar nome num livro. E esse livro é o que te dá a segurança eterna. É uma piada. Quer acreditar nisso? Aí acredita, né?